Eu cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Estamos na Igreja Cristã Rede Acolher, do Ministério da Brasilândia, e hoje estamos para pregar uma ministração, uma palavra muito interessante, amém? Muito interessante, que nós precisamos como igreja aprender também, tá bom? Abra comigo a palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 1, amém? Essa semana estivemos numa igreja pentecostal, né? E vimos lá um pregador pentecostal. Aleluia! E eu falei que hoje eu ia subir nas cadeiras aqui, irmão. Falei que hoje eu ia dar lugar mesmo. Fiquei inspirado, irmãos. Amém? Glória a Jesus. Mas aí Deus me deu uma palavra aqui, né? De ensino. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 1. Nós vamos ler dois versículos, o versículo 7 e o versículo 14. Enquanto você acha aí, eu vou fazer mais uma oração. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de podermos estar na Tua presença, de podermos desfrutar da companhia do Teu Santo Espírito, Pai amado, de poder desfrutar, Senhor, do ministério angelical sobre as nossas vidas, Pai, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, Pai amado, tudo foi feito para Ti e por Ti, e todas as coisas, Senhor, em Ti são glorificadas no Teu nome, Senhor. Por isso nós Te agradecemos, Pai amado. Leva-nos, Senhor, Pai amado, na revelação da Tua palavra. Eu me escondo atrás de Cristo, para que o Teu nome seja glorificado. O que importa é que eu diminua, para que Você cresça, em nome de Jesus. Pai, dai-nos o entendimento da Tua palavra. Fala conosco nesta noite, Pai amado. Usa, Senhor, o Teu servo que aqui vos fala, para poder ministrar essa palavra sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 7 diz assim: E quanto aos anjos, diz, faz dos seus anjos espíritos, e dos seus ministros labaredas de fogo. Versículo 14: Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Vou ler mais uma vez, versículo 14: Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Louvado, agradecido. Você pode dar uma linda salva de palmas para o Senhor, para a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor, ela nos revela o invisível, ela nos revela o sobrenatural para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre os anjos. Amém? Glória a Deus. Interessante, é por isso que eu falei que é uma palavra interessante, porque falar sobre anjos é algo muito comum nas Escrituras. Quando você está lá no Antigo Testamento, você começa a ver a atuação dos anjos em diversas situações, com diversos homens de Deus, né? Nós vimos ali Abraão tendo a visitação de 3 anjos, e um desses anjos, né, nós entendemos como sendo uma teofania, como sendo o próprio Deus, porque ali ele respondia como o próprio Deus. Nós temos outros casos de visita de anjos, como por exemplo, o anjo que visitou a mãe de Sansão, o anjo que visitou a Gideão, quando ele disse, homem muito valoroso. Quem diria sobre Daniel, que teve o anjo Gabriel que veio ali, e o arcanjo Miguel ainda ficou lá, né, lutando para que ele pudesse chegar
pregar. O Antigo Testamento está farto dessa matéria, tem muita coisa falando sobre anjos, né? Eu gosto daquela passagem do anjo que apareceu para Josué, quando Josué ele está prestes a entrar na terra de Jericó, invadir ali até Jericó, e ele tem um encontro que ele vê um anjo, e ele enfrenta aquele anjo e ele diz: tu és um dos nossos ou tu és contra nós? E ali aquele anjo, que na verdade também não era um anjo, né? Era o anjo, né? Era Jesus ali, era uma teofania. Ele diz assim: eu não sou nem do de vocês e nem do deles. E ele com a espada desembainhada, ali ele abençoou a jornada de Josué. E os anjos, eles permanecem no Novo Testamento como sendo algo comum entre os irmãos, né? O pastor Edinho citou aqui o livramento de Pedro, quando Pedro estava preso e a igreja orava, mas ele não comentou como que esse Pedro foi liberto da prisão. Pedro estava lá orando, estava na prisão, a igreja intercedendo, e de repente aparece um anjo para Pedro, e esse anjo chega, e quando ele chega, as correntes que prendiam Pedro caem, assim, elas se desfazem, elas abrem sozinha, e ali o anjo apressa Pedro, fala: apressa-te, Pedro, veste a sandália, e ali de repente aquela porta da prisão se abre, e ele sai andando. Ele nem sabia se aquilo era uma visão, ou se aquilo estava realmente de fato acontecendo, até que uma hora eles estão na rua, e aí o anjo desaparece, e aí ele se vê na rua, é verdade, o anjo me libertou. Glória a Deus. Coisa linda é falar sobre o ministério dos anjos. Irmão, uma coisa importante que nós precisamos saber antes de nós entrarmos nesse assunto. Primeiro, a questão dos anjos foi um problema na igreja primitiva. Havia adoração aos anjos. O povo começou com tanto esse negócio de anjo, que o povo já estava cultuando o anjo. O povo já estava ali buscando os favores dos anjos, de maneira assim, substituindo Deus. Irmãos, esse é o primeiro ponto que nós precisamos ter uma maturidade para falar sobre anjos, amém? Que o anjo não deve ser adorado, isso daí é natural, né? Nós não vamos acender uma vela com anjo. Se você fizer isso, irmão, você tem que ir para outra igreja, porque na igreja evangélica não temos esse costume, amém? De acender velas para ninguém, nem para Deus, né? Você não precisa acender vela para Deus, porque você é uma vela de Deus, você é luz do mundo, você é um farol sobre essa terra, para levar luz para aqueles que jazem em trevas, amém? Então você não vai fazer esse tipo de coisa, amém? Eu estou aqui pregando isso, já crendo, pressupondo que você tem uma maturidade para não adorar anjos, amém? Glória a Deus. Isso aí já é uma coisa, já é uma página virada no nosso conhecimento bíblico, né? Nós já estamos aqui buscando ao Senhor de maneira já contínua, tudo pautado na base da palavra, amém? Glória a Jesus. O segundo problema que nós encontramos quando falamos sobre anjos, que nós temos os nossos adversários. Satanás, ele foi um anjo, amém? Ele foi um arcanjo, ele foi um querubim, na verdade, né, pastor? Ele foi um querubim ungido, ele foi um querubim protetor, ele estava ali no jardim de Deus, né? Ele era ali sacerdote, ele era um ministro de louvor, o anjo caído, que hoje nós chamamos de Satanás. E com ele, no Apocalipse, a Bíblia diz que ele levou consigo a terça parte dos anjos. Com a sua cauda ali, falando do dragão, ele arrebanhou ali, ele levou uma terça parte dos anjos do céu. E ele, que seguiu ele nessa jornada maligna que hoje ele está por aí, oprimindo, matando e roubando as pessoas. Então, quando nós falamos de anjos, nós precisamos entender que se um anjo aparecer na sua frente de pé, esse anjo pode ser Satanás, porque a Bíblia fala que ele não é de se admirar. A Bíblia diz que o próprio Satanás, ele pode se manifestar, ele pode se disfarçar de anjo de luz, e ele pode confundir até os sábios, até os escolhidos, amém?
Então, isso daí também é um problema que nós podemos encontrar. Às vezes, um demônio vai aparecer para você e vai falar: eu sou o Gabriel, eu sou o Miguel, eu sou o arcanjo de Deus. É nada, você é um capeta miserável que você vai para o inferno, vai queimar nas labaredas do fogo eterno, porque escolheu o mal. Amém? Então temos essa cautela a ser tomada. A terceira e última cautela que nós precisamos levar em consideração: tudo que um anjo fizer, falar ou acontecer vindo de um anjo precisa estar pautado no Evangelho de Jesus Cristo, precisa estar na palavra, porque o apóstolo Paulo ele encontrou essa dificuldade. Ele disse: olha, porque até se um anjo de Deus vier pregar um evangelho que não seja esse que eu estou pregando, que seja anátema, que seja maldito, que seja amaldiçoado, ele fala. Então um anjo ele pode querer, a gente viu alguns elementos na história, nós vemos ali, por exemplo, os Mormons, que receberam ali a doutrina através de um anjo. Nós temos ali, por exemplo, Maomé, que recebeu a doutrina do islamismo através de um anjo. Enfim, os anjos eles precisam ser provados, amém? Então a Bíblia diz que nós podemos provar os anjos, nós podemos provar os espíritos. Como? Um espírito que procede de Deus, ele confirma que Jesus Cristo veio em carne e que ressuscitou para a glória do Pai e que hoje reina. Um espírito que seja de Deus, ele confirma que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Então, se um dia você tiver uma experiência com um anjo, você pode perguntar: de quem és tu? Como fez Josué? Tu és um dos nossos ou tu és contra nós? Quem é Jesus para você? E ali, se ele for de Deus, ele vai exaltar e vai engrandecer o nome do Senhor, e ele vai dizer que ele foi enviado de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Jesus. Então, tomar cuidado com essas questões. Nunca adorar um anjo, porque nenhuma passagem bíblica que os anjos se manifestam. Alguns homens de Deus tentaram ali se prostrar diante do anjo, e o anjo, em todas as vezes, toma ele pela mão e fala: não me adore, adore a Deus, porque eu sou um conservo teu, eu vim aqui para trazer uma bênção de Deus, uma mensagem de Deus para a sua vida, e você não tem que me adorar. Os anjos não recebem adoração, amém? Então, nunca adorar anjos. Segundo, saber que Satanás também pode se manifestar como um anjo de Deus. E terceiro, o anjo ele tem que confirmar que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Amém? A palavra anjo, Qual é a palavra anjo? A palavra anjo no original, no hebraico é a palavra malak, e no grego é a palavra angelos. Ambas as duas palavras, tanto no grego quanto no hebraico, significam uma coisa: mensageiro. Significa enviado, significa alguém que tem uma mensagem, um mensageiro, um anjo de Deus. Por isso que quando nós vamos lá nas cartas do Apocalipse, então nós encontramos Jesus mandando que João escrevesse para as 7 igrejas que estavam na Ásia, e ele se refere aos anjos da igreja. Amém? Ele fala, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Filadélfia. Para quem que Jesus estava falando? Para os anjos celestiais que estão na igreja? Absolutamente não. Amém? Não existe um anjo na igreja que, esse é o anjo que protege a igreja. Não. Deus ele dá ordem aos seus anjos. Muitos anjos estão ao nosso redor, ministrando as nossas vidas, nos guardando, nos protegendo de acordo com a vontade de Deus. Então, quando ali a palavra do Senhor fala que escreveu ao anjo da igreja, estava falando do pastor. Amém? Estava falando do mensageiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o anjo ele é um mensageiro. O anjo ele é um enviado. Existem muitas passagens bíblicas que explicam algumas ações dos anjos, mas a principal que nós vemos é como sendo um mensageiro. Nós vemos quando Zacarias ele estava no templo,
Ele estava lá, era o seu turno de ministração no templo de Deus, e ali apareceu para ele um anjo, que se intitulou como Gabriel. E ele disse: eu sou o Gabriel que assisto diante de Deus, e eu trago hoje boas novas, a tua mulher terás um filho, e esse será grande sobre a terra. Falando de quem? De João Batista, o que antecedeu o ministério de Jesus, aquele que veio para preparar o caminho. E o que o Zacarias fez? Não acreditou. Zacarias, ele duvidou. Zacarias, ele falou: eu já sou velho, já sou idoso, e minha mulher também é estéril, como que eu posso ter um filho na minha velhice? E aí o anjo disse: porque tu duvidastes, ficarás mudo. Então nós vemos que o anjo, ele tem algum certo poder de ministrar sobre as pessoas, ele tem um certo poder de exercer sobre pessoas. Então ali Zacarias ficou mudo até o dia em que João nasceu. E aí quando João nasceu, perguntaram para ele como seria o nome da criança, e aí falaram: não, é Zacarias, porque seguia a linhagem, né, do nome do pai ali. E ali ele pegou uma tabuinha e escreveu: o nome dele é João. Quando ele escreveu, ele estava testificando daquilo que o anjo tinha ministrado sobre a sua vida. E diz que imediatamente os seus lábios se abriram e ele começou a profetizar e a glorificar o nome do Senhor, porque a palavra de Deus enviada pelo mensageiro estava se cumprindo naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E se você pegar esse texto, é bem interessante que ele começa a profetizar, e ele começa a profetizar também sobre Jesus. Zacarias, ele começa a falar sobre a luz que viria ao mundo. Coisa linda, tremenda demais. Amém? Então, irmãos, o mundo espiritual, ele é muito real. Nós precisamos começar a perceber mais das questões espirituais. Então, existe um mundo muito populoso, poderoso, e que interage no nosso meio o tempo todo. O tempo todo existe uma intervenção espiritual sobre as nossas vidas. É bem certo que o nosso coração está em Jesus, o nosso coração está em Deus, o nosso coração está no Espírito Santo. Mas se nós pararmos para analisar, a obra de Deus, ela tem uma lógica. Não é um negócio tão somente místico. Existe uma lógica também, porque nós temos o Deus Pai. Onde está hoje Deus Pai? Ele está assentado no alto e sublime trono. Ele está num lugar inacessível. Ele está no trono, ele está na sala do trono, né? Que a gente até canta aqui, né? Que nós queremos ir na sala do trono. Ele está num lugar muito alto, muito poderoso, muito grande. Deus é Espírito, o Pai. E o Filho? O Filho, ele veio para essa terra. No princípio ele era o Verbo estava com Deus e se fez Deus, e se fez carne e habitou entre nós, e ele ressuscitou. Ele foi para a cruz do Calvário, ele morreu, ele ressuscitou, e agora ele está assentado à direita de Deus Pai, e também intercede por nós. Jesus está lá. E o Espírito Santo está onde? O Espírito Santo, ele está em nós, porque nós somos morada do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor decidiu habitar dentro de nós. Hoje o Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus habita em você e Deus habita em mim. Amém? Mas a obra do Senhor, ela é realizada em conjunto com duas famílias: a família que está na terra e a família que está nos céus. A palavra do Senhor diz isso, que houve reconciliação entre os que estão nos céus e os que estão na terra. O Senhor, ele trabalha no seu reino com dois tipos de súditos. Ele tem os homens na terra, mas ele também tem os seus anjos. Amém? Então, a obra do reino de Deus também é ministrada pelos anjos. O diabo, a Bíblia diz que ele está ao derredor, bradando como um leão, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não é o leão, amém, irmãos? Ele brama como leão, ele brada como leão, porque o leão é Jesus, o leão da tribo de Judá, amém? Glória a Deus. Mas ele está ao derredor.
ele não está ao nosso redor. Quem está ao nosso redor? Os anjos do Senhor. Os anjos, eles acampam ao redor daqueles que o temem ao Senhor, daqueles que buscam, daqueles que amam a Deus. Então, quando você está em uma situação difícil, os anjos do Senhor estão ali para te guardar, para te livrar, para ministrar sobre a sua vida. Deus, ele não nos deixa, Deus, ele jamais nos deixará sozinhos no sentido de ele estar conosco, sim, mas também no sentido de ele enviar os seus servos, os seus anjos. O Salmo 91 você não precisa nem abrir, porque você sabe de cor. O versículo 11 ele diz assim: porque aos seus anjos ele dá ordem ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos, e eles te sustentarão em suas mãos. É Deus que está pondo a mão para sustentar? Não, é os anjos, irmãos. É os anjos que nos sustentam em suas mãos para que não tropecemos com o nosso pé em pedra. Isso é muito sério, irmãos. Por isso que eu falei, a Bianca até falou aqui que ela estava dando trabalho pro anjo, né? Porque o diabo estava ali doidinho para querer roubar o carro dela, para dar ali um chacoalhão assim, dar acabar com a alegria dela. Mas aí quando o diabo foi ali, se deu de frente com o anjo do Senhor. O anjo falou: aqui não, aqui você não toca, porque esse carro ele está consagrado à serva do Senhor, e aqui o diabo, o maligno, não toca. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ela disse aqui que ungiu até o carro e Deus deu livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os anjos, eles tiveram um início, eles tiveram uma origem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, você não precisa abrir, diz assim: Bereshit bara Elohim. Ou quer dizer, não é assim que está escrito aí, porque está traduzido em português. Mas está escrito lá, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Por que eu fiz questão de falar em hebraico aqui para vocês? O nosso professor de hebraico é o pastor Edinho. Eu não manjo nada de hebraico, mas aqui a palavra do Senhor, quando fala Bereshit bara Elohim, ele está dizendo, o bara de Deus é aquilo que Deus cria a partir do nada. Não é que Deus, ele tem algo para criar a partir de alguma coisa. Ele cria a partir do nada. Então, Deus, ele criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, Deus, ele criou os anjos em algum lugar no tempo. Em algum período da história, Deus criou os anjos. Então, os anjos, eles não são seres que existem desde sempre. Eles não existem desde sempre. Eles foram criados para a glória de Deus. Eles continuam sendo criados hoje, irmãos? Absolutamente não. O que Deus tinha que criar de anjo, ele já criou, quando ele criou os céus e a terra. Os anjos, eles não têm capacidade de se reproduzir. Alguém perguntou isso esses dias, né? O anjo não tem capacidade de se reproduzir. Deus disse que quando nós formos ressurretos, né, quando nós ressuscitarmos no dia do Senhor, nós seremos como os anjos. Os anjos, eles não se dão de casamento, eles não têm esse tipo de relacionamento que nós temos aqui nessa terra. Então, irmãos, os anjos, eles não possuem matéria, eles são seres que não estão submetidos ao tempo e ao espaço. Então, quando um anjo é enviado por Deus na sua vida, ele pode, em um piscar de olhos, estar lá na sua casa, guardando os seus também. Ele não está limitado ao tempo e espaço, eles são seres espirituais, amém? Glória a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, a palavra do Senhor fala assim, na parte B, porque o contexto fala sobre o nosso corpo, né, sobre a ressurreição, o corpo que vai se revestir da imortalidade. Mas aí ele fala essa palavra interessante, na parte B do versículo 44 de 1 Coríntios 15, ele diz assim: se há corpo natural, também corpo espiritual. Se há corpo natural, também há de haver corpo espiritual. Então, irmãos, é uma realidade um ministério angelical nas nossas vidas. Eu já contei aqui algumas experiências que eu já tive com os anjos,
mas eu não quero aqui hoje ministrar para vocês experiência. Eu quero ministrar aqui a palavra de Deus, que nos fala desses seres que são enviados por Deus para acompanhar nesse ministério da igreja tão importante. Irmãos, a gente está ministrando o discipulado nível 4 às segundas-feiras, que é o discipulado de batalha espiritual. Então, se você tem interesse nesses assuntos mais profundos, esses assuntos mais complicados, venha na segunda-feira às 20 horas, porque temos aqui feito ministrações que tem sido uma grande bênção. E para eu entrar nesses assuntos, eu também estou fazendo a minha lição de casa, e eu estou ouvindo o audiobook do Filho do Fogo, volume 2, que fala sobre o satanismo, fala ali do descortinar da alta magia. E ali eu fico ouvindo ali e acompanhando aquele livro, e eu fico vendo o relacionamento que os satanistas eles têm com os demônios. Eu fico vendo ali as festas que eles trabalham ali, como os demônios interagem no meio deles. E aí eu fico me perguntando e dizendo: Senhor, mas se os filhos das trevas têm essa comunhão ali, por que nós, os filhos de Deus, nós não vivemos o sobrenatural? Então, irmãos, o primeiro passo para viver o sobrenatural de Deus é ter o coração puro para receber a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala do ministério dos anjos. Eu não tenho que adorar anjos, e isso já é página virada. Eu não tenho que fazer uma oração para o anjo. Tanto é que os anjos, eles não se manifestam muito com nomes, né? A gente vê assim na Bíblia, a gente só vê 2 nomes de anjo: o arcanjo Miguel e o anjo Gabriel. Nem o tal do Rafael, que alguém fala aí, né? Tem o anjo Rafael, não existe na Bíblia, só existe no apócrifo de Tobias. No livro apócrifo que tem lá na Bíblia da Igreja Católica, esse fala sobre o arcanjo Rafael, o Rafael da cura, o Rafa, ele vem para curar. Então, aí, calma, eu vou chegar lá, pastor, tá ansioso. Falando dos nomes, os anjos, eles já não se manifestam através dos seus nomes, porque não faz questão. Quando Jacó lutou com o anjo, lá no livro do Gênesis, que você conhece a história, Jacó, ele agarrou o anjo, ele lutou com o anjo a noite inteira, e ele perguntou para o anjo: como é seu nome? O anjo não quis falar. O anjo não quis falar: por que você quer saber meu nome? E aí ele devolve a pergunta: como tu chamas? Ele fala: Jacó. Ele fala: não, então a partir de hoje não te chamarás mais Jacó, serás Israel, porque lutastes com Deus e prevaleceste. Então ali, o anjo ele não quis manifestar ali o nome. Tudo bem que pode ser uma teofania também ali do próprio Jesus se manifestando ali através de uma manifestação corpórea de um anjo. Mas ali nós temos essa questão do nome. Então, irmãos, nós não temos que fazer oração para anjos. Mas a Bíblia diz nesse texto que nós lemos que os anjos, eles são espíritos ministradores enviados para o que, irmãos? Não é só na minha Bíblia que está escrito a palavra servir? Nós lemos aqui, se você quiser voltar lá em Hebreus capítulo 1, versículo 7, a palavra diz assim, no versículo 14: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Tem algum herdeiro da salvação aqui hoje? Tem algum herdeiro da salvação? Você pode aplaudir ao Senhor se você é um herdeiro da salvação por causa de Jesus Cristo. O Senhor envia anjos para te servir. Os anjos são a providência de Deus para a igreja. Ele dá ordem aos seus anjos. Senhor, envia os seus anjos neste lugar. É uma oração que você pode fazer. O pastor Edinho complementou aqui que não é a estatueta do anjo, né? Não é o anjinho de gesso. E irmãos, sinceramente, o anjo não é... A gente vê aqueles anjos fofinhos, menininhos, peladinhos, com os pipizinhos de fora, né? Com as asinhas. Irmão, os anjos são poderosos em glória. Os anjos são maravilhosos, excedem em força, em poder e glória. Aqueles que tiveram contato com o anjo, eles caíam prostrados como mortos, irmãos. Foi assim que
Apocalipse. Foi assim que aconteceu com Daniel, quando fez os 21 dias. Só consegui ver as árvores. Em nome de Jesus. Então, irmãos, os anjos, eles são parte do ministério de Jesus. Os anjos, eles estão presentes na nossa vida. O testemunho que eu tenho aqui, que eu já contei várias vezes, que os irmãos já estão cansados até de ouvir, mas, irmãos, quando eu saí daqui naquela sexta-feira, que eu fui descer a Cantídio ali, que veio dois miliantes na moto ali e mostraram a arma para mim e falaram: encosta o carro. Quando eu levantei as minhas mãos, irmão, não é que saiu raio, poder de fogo da glória de Deus das minhas mãos, não. Quando eu levantei as minhas mãos, irmãos, aquele motoqueiro caiu com a moto. Não foi eu que fiz nada, foi os anjos do Senhor que estavam ali me guardando e mostrando que Deus estava pondo por terra o principado deste lugar, diante da igreja de Cristo. Eu não sei como que aconteceu, pastor Edinho. Se o anjo pegou a espada se materializou, travou o motor da moto. Eu só sei que os dois camaradas foi pra lona, foi pro chão, prostrado, que nem a estátua de Dagon, se prostrou diante da glória do Senhor. Não toqueis nos meus ungidos. Oh, glória a Deus. Não toqueis nos meus ungidos. É Deus que dá ordem aos seus anjos para nos guardar, para nos livrar. Eu não precisei dar ordem para o anjo me libertar daquele lá. Na hora eu falei: anjo, faz alguma coisa. Não, eu não precisei fazer nada, irmãos. Mas nós precisamos ter a fé e a convicção de que nós não estamos sozinhos. Porque, irmãos, se nós estivéssemos sozinhos, irmãos, se Deus não enviasse os anjos do Senhor, Satanás já teria nos devorado vivos. Satanás já teria nos destruído, porque Satanás te odeia. Mas, irmão, se alegra, porque o seu nome está escrito no livro do céu. E como foi dito aqui, o Senhor não permite que toque nos ungidos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Pedro, irmãos, no capítulo 3, versículo 22, a palavra do Senhor fala de uma certa ordem, né? Ele fala assim, que subiu, a minha versão é a versão NVI, 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, ele diz assim, que subiu ao céu, falando de Jesus, e está à direita de Deus. Aí ele diz assim, a ele, a Jesus, estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Sujeitos a quem, irmãos? A Jesus. Estão sujeitos a Jesus anjos, autoridades e poderes. Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo 104, versículo 4, ele diz assim, que o próprio Deus é que faz dos seus anjos, espíritos e dos seus ministros um fogo abrasador. Salmo 104, versículo 4. Ele faz dos seus anjos ministros, ele faz dos seus ministros fogo abrasador. E esse fogo abrasador está sujeito à autoridade de Jesus Cristo. E Ele concedeu essa autoridade a quem, irmãos? A igreja. Em meu nome farão as mesmas obras que eu e maiores ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, há tantos anjos diante de Deus na terra, mas mas Deus governa tudo. Deus governa com muita sabedoria, irmãos. E Ele imprime uma ordem de governo em toda a sua criação. Existe uma ordem de governo na criação. Não, às vezes a gente quer ser rebelde, né? Às vezes a gente vê, principalmente os jovens, né? Não quer se sujeitar à autoridade. Mas, irmãos, a ordem de governo está em toda a criação. E na igreja também, irmãos. Na igreja também Deus não levanta um pastor porque, o pastor é bonitinho. Deus levanta um pastor e imputa autoridade sobre ele para ministrar sobre os irmãos. E se você também recebeu uma autoridade, essa autoridade ela é compartilhada pelo pastor. Tem pastor que não gosta de compartilhar, né, pastor?
Tem pastor que recebe autoridade e fala, eu que mando aqui e todo mundo me obedece. É o arcanjo, eu sou o arcanjo, a quarta pessoa da Trindade. O último dos apóstolos, não há outro, né? Não divide a autoridade, não é o nosso caso. Nós recebemos uma autoridade de Deus e nós compartilhamos com os irmãos, com os obreiros, né? A gente levanta diáconos, a gente levanta presbíteros, a gente levanta cooperadores, e isso para nós é bíblico, e nós queremos viver debaixo dessa organização que o Senhor estabeleceu. E no mundo espiritual é da mesma maneira, irmãos. Os anjos, eles possuem ofícios diferentes. Os anjos, eles recebem de Deus as suas missões, eles recebem de Deus os seus dons, as suas capacidades. Mas, irmãos, você não pode esquecer que os anjos, eles são seres criados por Deus e são limitados. Os anjos não são todos todo-poderosos. Todo-poderoso é só o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esse sim é todo-poderoso. Ele não é criado. O anjo de Deus, com A maiúsculo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem todo o poder, mas ele confere o seu poder aos anjos. Tem um anjo da chave, né? Eu não sei qual é esse negócio do anjo da chave, da bandeja, né? Mas a gente vê alguns lugares, né, irmãos, que os irmãos têm algumas visões de anjos que traz a bandeja de ouro ali com a chave. Enfim, eu sei que o pastor, a gente já recebeu umas 10 chaves, mas ainda não chegou a bênção dele. Ele, quando chegar, ele vai ter que ficar procurando qual é a chave que abre a porta, de tanta chave que ele já recebeu da mão do anjo. Amém? Então a gente sabe que existem algumas coisas por aí, mas que os anjos, eles possuem capacidades específicas. Na minha experiência pessoal com os anjos, eu pude experimentar isso de maneira muito notória. Tinha um anjo da sabedoria, ele possuía um rolo. Tinha um anjo que tinha ali, o anjo que abria a porta, ele me deu uma chave. Cada anjo ali, os anjos, eles têm funcionalidades diferentes que o Senhor Jesus distribuiu para que ele pudesse. Mas eu falei que não ia falar de experiência e sim da palavra, amém? Qualquer dia a gente vai falar bastante aí das experiências, e que você viva as suas experiências, amém? Porque experiência não é doutrina, experiência é testemunho, amém? Você tem o testemunho de viver o sobrenatural de Deus, porque você busca, porque você ora, porque você clama, e Deus vai te levar para ver o sobrenatural dele. Aleluia. Deus vai abrir os seus olhos para que você veja, não por curiosidade, porque você é súdito do reino de Deus, você é servo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eles são anjos, espíritos ministradores a servir, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Amém? Irmãos, em Colossenses capítulo 1, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas. Nele quem, irmãos? Em Jesus foram criadas todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Aleluia! Toda essa estrutura foi criada por Deus, foi criada em Cristo, por Cristo e para Cristo. Por isso que eu falei, se o anjo aparecer, você tem que falar: você é servo de Jesus. Porque Jesus, ele criou os anjos para nos servir como igreja do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Anjo, manda lá então uma pizza meia calabresa, meia mussarela. Não é isso que você vai fazer, né, irmão? Pelo amor de Deus, só porque ele está para te servir. Mas você pode orar a Deus pedindo que Deus envie um anjo das finanças, Deus envie um anjo para abrir essa porta, Deus envie um anjo para livrar, envie um anjo para abençoar.
Você pode pedir para Deus que envie os anjos do Senhor na sua vida, por quê? Porque você é herdeiro da salvação. Aleluia. Tudo foi feito para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Glória a Deus. Irmãos, tem um teólogo do século XII, os teólogos me corrijam se eu estiver errado na data do século, mas também pouco importa para nós. Um teólogo que se chamou, né, Tomás de Aquino. Não sei se você já ouviu falar. Na teologia ele é muito exposto, né, os escritos de Tomás de Aquino. E ele escreveu um tratado sobre os anjos, com o intuito de estabelecer ali uma visão mais clara sobre uma ordem hierárquica dos anjos. São Tomás de Aquino, mas com um intuito. Ele escreveu para que a perfeição da glória seja para Cristo e que seja revelado nessa natureza dessa criação, da origem da criação de Deus. Então ele escreveu sobre os anjos, ele escreveu sobre uma hierarquia, sobre uma ordem de anjos que nós encontramos na palavra, mas não estruturado como ele pôs, amém? Então isso é uma corrente teológica de São Tomás de Aquino, do século XII, que colocou isso aqui pra gente, que é uma informação, amém? Glória a Deus. Então ele coloca nesse tratado que a primeira hierarquia, ele diz que existem 3 hierarquias de anjos. Eu já estou concluindo a mensagem. A primeira, e cada uma dessas 3 hierarquias possuem 3 ordens de anjos, amém? Então a primeira hierarquia, ela é composta por 3 ordens de anjos. O primeiro é os serafins. É a primeira ordem do primeiro escalão dos anjos, os serafins, que são, na verdade, um ser ardente, né? E ele coloca como sendo a imagem do amor divino. Um serafim significa um ser ardente, de fogo. Então é um ser de fogo, né? Que aqui ele coloca que representa o amor divino, porque ele está ali continuamente diante de Deus. Então é os seres que estão mais próximos ali de Deus, né? Os serafins, que eles estão ali clamando santo, 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 né? E nós tivemos uma experiência aqui tão maravilhosa na sexta, né? Que nós estávamos cantando A Tua Presença é Real, e ali a música, né, do Santa Geração, ele fala assim, que junto com os querubins cantamos santo, 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 mas a palavra fala que os serafins é que estão ali diante do Senhor, clamando santo, 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 e ali nós começamos a clamar santo, santo, e a gente falou assim, e junto com os serafins cantamos, né? E nós começamos a cantar junto com os serafins, pastor Edinho, aqui na sexta-feira, e eu comecei a orar aqui, cantar e cantar, e eu comecei a sentir um fogo nesse altar, eu começou a esquentar tudo aqui, eu falei, Deus mandou um serafim neste lugar, porque nós somos a igreja de Jesus Cristo. Eu senti um fogo tremendo aqui, pastor Edinho. Eu não sou de sentir muito não, viu? Pastor Edinho às vezes que sente mais, né? Ele fala, não, Deus testificou com fogo aqui, eu sentia o fogo de Deus. Mas eu não sou muito de sentir o fogo, mas na sexta-feira os serafins do Senhor estavam aqui neste lugar, porque nós pudemos sentir. A segunda ordem dessa primeira hierarquia é a ordem dos querubins. E ele diz que a plenitude da ciência, o que representa para esses querubins é a plenitude da sabedoria, da ciência, né? A imagem da sabedoria divina. E se você vê a figura do querubim, você vai encontrar um ser de 4 faces, né? Uma face é de leão, uma face é de águia, uma face é de boi e uma face é de homem. Como funciona isso? É uma loucura. Tem um camarada de 4 faces, né? Mas ele pode, na verdade, se manifestar nessas 4 faces, né? Representando a sabedoria de Deus, amém? A terceira ordem são os tronos, que ali o próprio Ezequiel, ele vê as rodas do trono que possuíam olhos, né? E nós acabamos de ler em Colossenses, que ele fala, sejam tronos, sejam dominações. Então trono, aqui São Tomás de Aquino, ele coloca como sendo uma categoria, uma ordem de anjos, que simboliza o assento de Deus, que compreende o juízo divino. Quando Deus se movia, o trono de Deus se movia, as rodas se moviam, né?
Não era assim? Então esse trono simboliza ali as ordens do juízo divino. A segunda hierarquia, a primeira ordem, dominação, né? Os dominadores, aqui fala, sejam tronos, sejam dominações. E aqui ele fala, São Tomás de Aquino, que representa o governo dos próprios anjos, domina e distingue o que fazer. Então aqui a interpretação desse teólogo é que essa categoria de anjos, de dominações, é a categoria que é responsável por dividir as ordens ali das tarefas que os anjos vão executar. Então ali ele divide quais anjos vão fazer qual determinada coisa. É claro que tudo debaixo da ordem e da vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Essas coisas são difíceis mesmo de nós entendermos, tá? A segunda categoria que ele coloca aqui, a segunda ordem, é a ordem de virtude. Ele diz que executa a ordem das dominações com relação à natureza física. Essa é a interpretação aqui dessa palavra virtude. Eu nunca encontrei nenhum versículo que fale que existe uma categoria de anjo que se chama virtude. Por isso que eu estou citando a fonte aqui, irmãos. São Tomás de Aquino, teólogo do século XII. Se você quiser pesquisar depois na internet, você vai encontrar muito material. Depois, a terceira, ele fala sobre as potestades, como sendo a terceira ordem da segunda hierarquia de anjos. O que são as potestades? Ele diz que a potestade, ela se ocupa, as potestades de Deus se ocupam em combater os anjos caídos de Deus. Então potestade tem a ver com algo muito mais territorial, com algo que vai além da nossa compreensão, que vai de acordo com as categorias de anjos caídos. Amém? Terceira e última categoria, hierarquia, ele fala que a primeira ordem são os principados. O que são principados? Eles guiam na execução dos atos que dirigem os destinos das nações. Então, quando nós falamos de principado, nós estamos falando de domínio de nações, né? E isso vai também além da nossa compreensão. Ele fala da segunda ordem, da terceira hierarquia, que é o arcanjo. E ele fala que o arcanjo, ele anuncia importantes missões aos homens e guarda as pessoas que desempenham importantes funções para a glória de Deus. E a última categoria aqui que ele coloca, que é a ordem dos anjos, que são chamados propriamente de anjos, de mensageiros, que tem como principal função anunciar, comunicar e também proteger cada um dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Quem são os herdeiros da salvação? Somos nós. Amém? Então, irmãos, essa doutrina dos anjos, isso na teologia chama angelologia, né? Que significa angelos com a palavra logia, que é a junção, né, do estudo sobre os anjos. E isso é importante para nós num contexto profético. Se você é um aspirante ao ministério de libertação, você precisa entender que na ministração de uma libertação, os anjos têm um papel fundamental, os anjos têm um papel importante. Eu tive um exemplo, só para encerrar, lá que eu estava com um menino lá endemoniado, e eu falava: anjo, segura ele, amarra ele. E aí ele ficava assim com as mãos para trás, ele ficava ali, era como se realmente tivesse uns anjos ali guardando, ali diante do comando que eu estava dando na ministração de libertação. Então é muito importante. Nós cremos no ministério dos anjos. Irmãos, a criação dos anjos é uma revelação íntima de Deus ao universo. Olha que interessante isso. Que Ele quis revelar ao criar essas formas espirituais, iluminando-as com traços da sua própria perfeição. Deus decidiu mostrar para a criação que Ele podia criar seres que expressavam traços da sua perfeição. Por que traços? Porque a verdadeira e exata manifestação da perfeição de Deus
foi em Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a manifestação perfeita do Deus Todo-Poderoso, da perfeição de Deus. Os anjos são traços, mas Jesus, aquele que nós servimos, Ele é a própria perfeição. Ele é a fonte de perfeição. E para encerrar, Salmos capítulo 103, versículo 19 e 20, ele diz assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo, domina sobre tudo, o seu reino domina sobre tudo. E aí ele diz, o salmista: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, todos os seus mensageiros, vós que excedeis em força e que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Os anjos, eles excedem em poder, mas eles obedecem a voz da palavra do Todo-Poderoso. Eles obedecem a voz do Altíssimo. Ele cumpre os mandamentos de Deus. Você nunca vai adorar os anjos, irmãos, mas os anjos, eles vão te servir, e você será uma bênção aonde quer que você andar. O Senhor dá ordem aos seus anjos ao teu respeito. Você pode dar uma linda salva de palmas do Senhor, e eu encerro aqui para a glória do Senhor. Que os anjos do Senhor estejam sobre a igreja, em nome de Jesus.